Irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor para a nossa aula da Escola Dominical. Lição 19, uma igreja que concilia. Nosso texto base é em Atos 15, de 1 a 29. Vamos orar pedindo a iluminação do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Pedimos que Tu nos ilumine, Pai, que Tu abra nossos corações e mentes. Senhor, abençoa os enfermos da nossa igreja, Pai, abençoa os enfermos do mundo, Pai. Esteja com todos, Pai. Deles conforto, deles restabelecimento, Senhor. Pedimos pela nossa nação, pedimos pelo mundo, Senhor, por todas as nações do mundo. Protege-nos, ampara-nos sempre, Senhor. É o que te pedimos em nome de Teu Filho, Jesus, Senhor. Amém. O nosso texto vai falar sobre a polêmica de Antioquia, ou seja, a controvérsia da circuncisão. Em Antioquia estavam muitos gentios se convertendo, e como o cristianismo ele nasce dentro do judaísmo, ele vai carregar as suas tradições. Portanto, muitos dos gentios serão intimados a estar dentro das tradições de Moisés, da circuncisão. Então, esta controvérsia, esta polêmica, fez com que fosse reunido em Jerusalém os discípulos, os apóstolos, aqueles que estavam perto de Jesus, para dar um parecer, os mais antigos, os que conviveram com Jesus, para dar um parecer à questão. Vamos lá. Este mapa mostra aqui a Europa, a Ásia, aqui está Antioquia. Esta região, toda a Ásia Menor, toda a Grécia, estava com este problema. Muitos gentios estavam se convertendo, estavam sendo obrigados a fazer a circuncisão. Portanto, eles vão a Jerusalém, onde estão a maioria dos apóstolos, para discutir, se reunir, para conciliar esta controvérsia, esta questão. Interessante que esse termo controvérsia vai acompanhar também todas as questões da igreja. Então, o que foi feito? Pedro, ele vai dar o seu parecer. Irmãos, o texto é longo, então eu vou falar apenas as partes que para nós serão importantes para a discussão. Peço que os irmãos leiam com mais atenção depois. Então, o Pedro, ele se levanta e dá o seu parecer em Atos 15, de 7 a 11. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles o foram. Então Pedro, ele coloca a importância de estar na graça do Senhor e não simplesmente uma mera tradição. Aí Tiago dá um parecer, ele dá o seu parecer e dá uma solução em Atos 15, de 19 a 20. Pelo que julgo, diz Tiago, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como as relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E foram escolhidos, no versículo 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles e enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. E foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis dentre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, e os irmãos de entre os gentios de Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Que vos abstenhais da coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes.
Saúde a todos. Então, irmãos, o que foi feito? A nossa revista nos mostra bem que foi para resolver essa controvérsia, discutir no espaço adequado, ou seja, os líderes da igreja, aqueles que levam o baluarte, que levam as normas, que definem aquilo dentro da fé, que orientam, têm que discutir nesses espaços adequados. Eles têm que estar na disposição ao diálogo e discernir entre o que é o essencial e não essencial. A nossa revista nos fala aqui. Um grande risco para a nossa fé é quando perdemos ou não temos a capacidade de discernir entre as coisas que são essenciais e as que não são. No texto, Tiago chega à conclusão que circuncisão não é um elemento essencial para a salvação. Entende-se com isso que a circuncisão é uma marca cultural de um povo e não faz parte da mensagem do Evangelho. Ainda hoje, nem sempre sabemos dizer o que é essencial para a nossa fé. Temos dificuldade em diferenciar nossa cultura, gostos pessoais, tradições familiares e locais do que é o Evangelho. Ora, nós metodistas, o que temos como definição da nossa doutrina? John Wesley, ele deixou praticamente 4 coisas. Deixou, em primeiro lugar, a Bíblia, é a nossa base. Em segundo lugar, o que é o credo, que ele vai ser a parte essencial e comum a todas as igrejas. Depois, os 25 artigos de religião. O que são esses 25 artigos de religião? Não podemos esquecer que John Wesley era anglicano. Então, ele estuda os artigos de religião da igreja anglicana, aquilo que norteia os 39 artigos da igreja anglicana, e dentro desses 39, ele vê aqueles que são praticamente dentro da palavra, dentro da igreja, dentro da Bíblia, aquilo que é o essencial, que vai definir o que somos nós como metodistas. Então, ele escolhe esses 25 que estão dentro da palavra, dentro da Bíblia, e de conformidade com praticamente todas as outras religiões cristãs, e vai, dentro desse essencial, escolher esses 25 artigos de religião. E vai discutir cada um deles e explicar por que cada um deles é importante. E depois nós vamos ter a base dos seus sermões e o seu estudo sobre o Novo Testamento. Pois bem, dentro deste essencial, dentro daquilo que mostra a nossa fé, aquilo que nos une como igreja, nós temos os 4 primeiros concílios, que vão tratar das maiores controvérsias, que aqui Duncan Haley nos coloca que os artigos de religião de 1 a 4 tratam da resposta que a igreja cristã deu à grande pergunta: quem é Jesus? Na realidade, essa pergunta tem 2 ramificações principais. Quem é Jesus em relação a Deus Pai? Quem é Jesus em si mesmo? E a primeira pergunta tem a ver com a Santíssima Trindade. A ela, a igreja, nos primeiros 2 concílios ecumênicos, respectivamente, Nicéia, 325, e Constantinopla, 381, respondeu que Jesus Cristo é plenamente Deus, a segunda pessoa da Trindade, ao lado do Pai e do Espírito Santo. A segunda, a igreja afirmou sua crença na encarnação, a saber, que Jesus é uma só pessoa e possui 2 naturezas completas, a humana e a divina. E a solução definitiva a esta questão só se obteve no 4º Concílio Ecumênico, o de Calcedônia, ano 451. Portanto, os artigos de religião de 1 a 3 colocam os metodistas na tradição do cristianismo histórico, o que inclui não apenas as igrejas protestantes, mas também a igreja ortodoxa e a católica romana. O artigo 4º se relaciona à doutrina da Trindade e lembra a controvérsia do Concílio de Constantinopla, onde se defendeu não apenas a plena divindade do Espírito Santo, como também o Espírito Santo como pessoa. Aliás, muitos ainda hoje falam como se o Espírito Santo fosse apenas uma força ou poder impessoal. Então, irmãos, Duncan Haley nos mostra que até o 4º concílio, ou seja, até o século V, no Concílio de Calcedônia, ano 451, nós
somos ecumênicos, nós somos iguais a todas as outras denominações cristãs, ou seja, é o essencial dentro do cristianismo, é a essência. E ainda, entre a página 2 e 3, ele coloca: a verdade é que nós temos muito mais em comum com outros cristãos do que áreas de divergência. O plano para a vida e missão da igreja, aprovado pelo 13º Concílio Geral, em 1982, aliás, esse 13º Concílio Geral metodista, né? Em 1982, reconhece e enfatiza a nossa herança ecumênica e conclama os metodistas a lutarem em favor da unidade do povo de Deus. Então, irmãos, se nós temos esses 4 concílios como essenciais, inclusive do Calcedônia do ano de 451, como é que nós podemos retirá-lo? Como é que nós podemos deixá-lo para trás? Há algum tempo foi feito um credo comemorativo, que é uma coisa esquisita, que eu nunca vi credo. Credo é aquilo que se professa, são os dogmas dentro. Teologicamente, é o que define teologicamente uma profissão de fé comemorativo, onde coloca que Jesus é um homem, filho de um carpinteiro, e que são aprovados os concílios até o 4º século. É jogado fora o concílio de Calcedônia, ou seja, as 2 naturezas de Cristo são jogadas fora. Depois se reclama que que o Espírito Santo não está na igreja, quando nós jogamos fora o essencial. E são aqueles que estão dirigindo a igreja que o fazem. Aqueles que tiram o que foi discutido, uma questão que foi discutida por homens que estudaram filosofia, que ficaram pelo menos 5 séculos numa discussão ferrenha e polêmica, que isto é um dogma, dogma é uma verdade incontestável da fé, e foi simplesmente retirada. Houve quem reclamou, mas foi calado. Por quê? Porque foi retirado o essencial, irmãos. Porque foi, de acordo com a nossa revista, aqui existem atitudes, olha, na conclusão aqui. Conciliar é preciso e tarefa urgente para nós cristãos. Certamente não é fácil viver em unidade, e diversas questões e controvérsias surgirão em nosso meio. Este não é o problema. O grande segredo que este texto nos ensina é a bela ação de conciliar, de resolver as dificuldades e diferenças com diálogo, respeito, amor e no temor do Senhor. O autoritarismo e a decisão monocrática podem ser soluções rápidas, mas nunca são as melhores. Ou seja, nós não podemos deixar aquilo que é base da fé. Nós não podemos deixar aquilo que é a essência da fé. Nós não podemos abandonar a Deus, porque Deus não nos abandona, mas nós o abandonamos, irmãos. E nós vamos sofrer consequência. Que Deus, Jesus, não é um irmão, como dizem algumas denominações aí. Não é um irmão maior. Ele não é simplesmente só bonzinho. Ele virá julgar os vivos e os mortos, porque ele está assentado à direita de Deus Pai. Se ele virá julgar os vivos e os mortos, ele é Deus, com Deus. Ora, irmãos, onde estão, ai daqueles que fazem errar o meu povo, vão responder por isso. E aqueles que não se calam, ou aqueles que vêm e não falam nada, cuidado, porque assim como a mula de Balaão falou, Pedro diz isso, as pedras falarão. Então, irmãos, discernir entre o essencial e estar próximo de Deus, não retirar as bases da igreja, é o fundamental. Outras coisas não são essência. Outras coisas podem ser discutidas. Outras coisas teremos concílios menores, concílios regionais, concílios locais, concílios nacionais. Mas a essência não pode ser tirada. A bel prazer. Então, irmãos, ou nós estamos com Deus ou nós estamos sem Ele. Não tem outra opção. Eu prefiro estar com Deus. Que isto seja revisto.
que a igreja repense e que as pessoas, como diz aqui, disposição ao diálogo e humildade de reconhecer se houve erro. Porque houve, irmãos. Porque houve. Jesus é 100% homem, Jesus é 100% espírito e ele foi concebido pelo Espírito Santo. Não veio no batismo algo de fora e que entrou nele e que depois ele foi um homem apenas escolhido por Deus. Não foi, irmãos. Não é isso que diz a Bíblia. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele é Deus encarnado. Se despiu da sua majestade e glória para sofrer conosco. Como diz Gregório de Nazianzo, aquilo que não foi vivido não foi remido. Se Jesus não é Deus, vã é nossa fé. Pode fechar a lojinha e vamos deitar no chão e esperar a morte. Porque ele virá. Então, irmãos, eu espero que a igreja reveja, que a igreja esteja novamente nos caminhos do Senhor, volte aos trilhos da palavra, porque o essencial, o nome já diz, é a essência. Tirou a essência, está morto, tirou a alma, tirou a vida. Isto é a vida da igreja. Os 4 primeiros concílios que nos unem, os 4 primeiros concílios que dão a diretriz da fé cristã. Se tirar um deles, não somos mais cristãos. Somos qualquer outra coisa. Politicamente correto, bonitinho, Jesus é um cara legal, mas ele deixa de ser Jesus, Filho de Deus, que veio remir a humanidade e nos dar a salvação. O Senhor esteja com todos nós. Amém.